Boa noite, Boa meus queridos noite. amigos. Boa noite, Welson. Tudo jóia? Graças a Deus, e vocês? Tudo bem também, graças a Deus. Estamos começando o mês de fevereiro, hoje é dia 1º de fevereiro, iniciando aqui mais um momento de evangelho pela página do Facebook do Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, mas representando aqui, em nome de todas as casas, nós temos hoje o Elson é lá do grupo da Fraternidade, o irmão José. Então, a gente tem a página do Face, mas o nosso momento aqui é de fraternidade, é para todo mundo ter e poder falar um pouquinho do seu conhecimento dentro da doutrina. Boa noite para você, Adriana, para o Menato, para a Doris e para todos vocês que estão entrando. Nós vamos fazer uma breve prece e já passar o assunto que o Elson nos trouxe essa noite, vai trazer aqui para a gente essa noite, tá bom? Vamos elevar o pensamento a Deus, rogar a sua misericórdia, que o nosso amigo seja envolvido com muita luz, trazendo o tema das cirurgias espirituais, que nós possamos entender esse processo dentro das colocações doutrinárias e que as nossas famílias, os nossos lares sejam amparados por Jesus nesse momento em que estamos aqui reunidos no nome do Pai. Que assim seja. Nós vamos. Ó, o Joca, teu amigo, acabou de entrar Ô, aqui. Jota, esse está sempre comigo, esse cara é bom demais. Isso aí. Gente, o Elson, até foi uma proposta nossa em conversa, depois da última live que ele fez em novembro. Eu falei, Elson, por que você não fala a respeito das cirurgias espirituais? Né? Ele trouxe a última live de uma forma tão assim, clara, tão legal. Eu falei, é um tema desafiador, né? Porque você tem que pesquisar. Ele falou, não, eu topo, fala o que você quiser aí que eu topo. E ele topou mesmo, né? Essa proposta. Então, hoje nós vamos ver aí, é aberto a perguntas, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida dentro do que ele for falando, eu entro de novo, ele já sabe, e eu levo a pergunta que vocês forem trazendo. Vamos então ao momento aí esperado, ouvindo o nosso amigo Elson Barbosa. Ô, vamos lá, então. Elaine, muito obrigado, um abração para a filha, para o Menato, pessoal aí que eu tenho muito carinho, estão aqui no meu coração. Galerinha que já está aí, eu não consigo ver nomes, mas um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Fiquem à vontade aí para a gente trocar uma ideia. Aqueles que já me conhecem sabem que não sou o dono da verdade, nem quero ser, e nem se eu quisesse eu não consigo. Então, nós vamos trazer aqui o tema, vamos conversar sobre o tema, sobre o que diz o Espiritismo sobre esse tema. Não vou aqui querer discutir a verdade particular de cada um, discutir crenças de um ou de outro, não é esse o intuito. O intuito é levar, é mostrar o que o Espiritismo, o que o Kardecismo nos fala sobre esse tema. É um tema bastante complexo, mas eu tentei trazer, a pedido da Elaine, de uma maneira bastante tranquila, né? Bem superficial, para que a gente possa começar a entender um pouco mais sobre isso, né? Não adianta eu entrar aqui em procedimentos mais técnicos de uma cirurgia espiritual, porque isso cabe só apenas em cursos de médium e tudo mais. Então, vamos com calma e sempre conversar sobre um pouco sobre esse assunto, né? Cirurgia espiritual. Primeiro, eu acho muito importante, para tirar um pouco a parte mística desse assunto, a gente entender o significado da palavra cirurgia para o mundo físico, tira a parte espiritual. Para o mundo físico, o que é uma cirurgia? Então, cirurgia, o que é? É um termo usado tradicionalmente para descrever procedimentos, nesse caso, procedimentos cirúrgicos, né? Que envolve o corte ou sutura dos tecidos, né? Então, cirurgia é um termo tradicional
que se usa nos procedimentos cirúrgicos, envolvendo corte ou sutura, ou os dois, normalmente os dois, de tecidos, para quê? Para tratar de doenças, de lesões, de deformidades. E como é que são feitos esses cortes e essas suturas? Antigamente, só manualmente, hoje em dia, com outras ferramentas, como radiação, laser e outros procedimentos. Isso é o que a gente entende bem superficial, mesmo porque eu não sou da área médica, então bem superficial, que é um tratamento cirúrgico, sem contar o lado espiritual. Só repetindo, então, para ficar bem claro, cirurgia não do lado espiritual, só o lado físico, é o termo utilizado para descrever procedimentos cirúrgicos que envolve corte ou sutura de tecidos para tratar doenças, lesões ou deformidades, e usa-se a mão, radiação, laser e outras ferramentas. Ponto. Isso fica claro o que é uma cirurgia. Agora, a parte espiritual, como é que fica nisso tudo? Quando a gente coloca cirurgia espiritual, quando coloca a palavra espiritual. No livro dos médiuns, os espíritos nos esclarecem que a mediunidade de cura faz parte da modalidade dos fenômenos mediúnicos. Isso também é bastante fácil da gente entender, né? A cirurgia espiritual faz parte da modalidade de cura dos fenômenos mediúnicos. Isso está lá no livro dos médiuns. Porém, um detalhe muito importante, mas muito importante, a gente enfrenta isso muito nas casas espíritas. É preciso ponderar muito. Nós temos que ressaltar que a cada um é dado segundo suas obras. Espera um pouquinho, quero usar outras palavras? Vamos usar, então. Tudo é ação e reação. Não, ainda queria outra, tá bom. Então, tudo é causa e efeito. Vamos usar uma palavra mais que está mais em voga nos últimos anos, muito utilizada ultimamente. Tudo é meritocracia, é merecimento. Não existe o milagre em si, existe o merecimento de cada ser. Não é Deus que vai escolher, esse merece, esse não merece, não. É o merecimento natural de cada um de nós. Tudo na nossa vida é uma forma natural. Por isso, quando eu ouço falar, tal coisa é sobrenatural. Não. Tudo é natural. Não existe o sobrenatural para o espiritismo. A nossa evolução espiritual, os tratamentos que a gente pode ou não receber, o resultado desses tratamentos, o resultado de uma cirurgia, tanto física quanto espiritual, envolvem vários aspectos, e um deles eu mereço? É do meu merecimento? Ou eu preciso continuar com aquela doença ou com aquele problema para expurgar um pouco mais os males do meu perispírito? Tudo isso é levado em conta. Então, muita gente fala, eu fui lá no centro espírita para um tratamento, fulano tinha um problema e resolveram, o meu não resolveram, aquele centro não gostou de mim, não é isso. A questão não é essa, a questão é que a espiritualidade está está aprovado um tratamento na pessoa X ou a pessoa Y, ou ela precisa continuar com o problema dela para continuar o seu processo evolutivo. Tudo isso a gente tem que ponderar bastante, que a cada um é dado segundo as suas obras. E deixando bem claro e repetindo, para as pessoas não confundirem. Não é Deus, não é espiritualidade, não é Jesus que vai chegar e falar, esse pode, esse não pode. Não é isso. É a lei natural do mérito, da ação e reação. Isso é de cada um de nós, ok? Eu sei que durante a minha explanação vai pipocar a dúvida que isso é natural que aconteça. Quando eu faço essa palestra presencialmente, é a primeira pergunta que surge. Mas fiquem calmos que lá no final eu vou falar. Quando fala de intervenção dos espíritos numa cirurgia física, não do perispírito. Eu vou falar sobre isso lá no finalzinho, tá? Não fiquem preocupados com isso, tá bom? Então, repetindo, para o mundo físico, cirurgia é um procedimento usado pelos médicos.
E no mundo espiritual, a cirurgia espiritual é feita através da mediunidade de cura, que faz parte das modalidades dos fenômenos mediúnicos, e ponderando sempre, é dado a cada um segundo as suas obras. Olha que legal para entender um pouco melhor. Eu vou ler uma citação, para não fugir nenhuma vírgula, então eu peço permissão para ler, de Raul Teixeira, grande estudioso, grande pesquisador, grande orador espírita. Raul Teixeira diz o seguinte: os espíritos que atuam nas cirurgias espirituais trabalham no campo do perispírito, utilizando-se de recursos fluídicos do mundo espiritual e do poder mediúnico que a casa espírita tem, em função do seu corpo de médiuns. E, às vezes, acontece uma cirurgia espiritual e a gente que está na casa espírita nem fica sabendo depois, de tão sutil que pode ser. Então, segundo Raul Teixeira, os espíritos que atuam nas cirurgias espirituais, eles trabalham no campo do perispírito, e é isso que a doutrina espírita nos ensina. O tratamento é no perispírito e também no espírito, e não no corpo físico. Repito, a influência dos espíritos em algum procedimento do corpo físico, eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Eu estou falando da cirurgia direta. É feita no perispírito. Isso segundo o grande Raul Teixeira e segundo o Livro dos Médiuns e segundo Kardec. É só a gente fazer uma pesquisa breve que a gente acha fácil isso. Destaca-se também que a utilização de instrumentos de perfuração ou de corte não deve ser aceito na doutrina espírita. Eu sei que muita gente está pensando naquele médium lá, o João de Deus, em outros médiuns que utilizam de instrumentos de corte. A utilização de instrumento de perfuração ou de corte não deve ser aceito, porque não é um procedimento espírita, não é um procedimento que foi nos passado pelos espíritos através de Kardec. Isso está muito bem claro para nós espíritas, para que pesquisam um pouquinho mais, já vai entender bem isso sem grande problema. Continuando aqui, né? Mas espera um pouquinho, Júnior, mas existe esse tratamento para o espírito? Às vezes, a gente confunde as coisas, mas existe a cirurgia espiritual para o espírito também. Mas espera um pouquinho, o espírito passar por uma cirurgia é o que nós chamamos de tratamento espiritual. Nada mais é que é um procedimento também cirúrgico. Porém, é na parte emocional. Vocês percebem como, quando a gente começa a levar para o lado espiritual, a situação fica bem complexa, bem diferente do que o lado material. Porque quando a gente pensa em cirurgia, é corte, é sangue, é ponto, e a gente não pensa no espírito e no perispírito. Então, quando a gente está fazendo um tratamento aprofundado, mais profundo, um tratamento mais longo, emocional, que trata do espírito, é uma cirurgia no espírito. Quando a gente faz um tratamento no perispírito, também é uma cirurgia perispiritual. É lá no perispírito que mora, que se instala tudo que a gente traz de outras encarnações. Todas as manchas, as marcas, os, entre aspas, borrões que a gente traz no perispírito, que a gente traz, de outra encarnação, é no perispírito. Esse perispírito, ele vem com essas marcas, e são essas marcas que transportam o problema para o corpo físico. Então, passa do espírito pelas suas ações, marca o perispírito e transpassa o corpo físico. Tudo isso faz parte do processo evolutivo. Tudo isso é muito natural, não tem nada de sobrenatural. Mas é mais ou menos se a gente tiver a seguinte sequência. Vamos pensar assim, nós temos o pensamento.
Quem pensa é o espírito. Nós temos, depois que a gente pensa, a gente age, toma uma ação, ou uma palavra ou uma ação, de acordo com o pensamento. Aí a gente também, depois disso, a gente vai fazer uma vibração. Então é a sequência: pensamento, todos que pensam, agem, têm uma ação, todos que têm uma ação, ou uma palavra, ou que sai da boca, transforma isso em vibração, e todas essas vibrações se transformam em hábitos. Então, dependendo do que eu penso, vai depender a minha ação. Dependendo da minha ação, é o que eu estou vibrando para a humanidade. E dependendo do que eu estou vibrando, isso vai me tornando um hábito. Sem querer, vai ficando habitual, vai ficando no nosso dia a dia. E isso vai moldando o nosso caráter. Então, a sequência é: pensei, agi, vibrei, tornou um hábito, isso vai moldando o meu caráter e vai marcando o meu espírito para o perispírito. Eu não queria falar muito além disso, que senão vai começar a confundir, mas se a gente pensar assim, nesta sequência, eu penso, depois eu ajo, depois com esse pensamento e essa ação eu vibrei, positivo ou negativamente. Se isso perdurar, vai me tornar um hábito. Esse hábito vai moldar o meu caráter enquanto espírito, e tudo que acontece comigo enquanto espírito vai marcando no meu perispírito. E isso faz parte do processo evolutivo. Por que o tratamento tem que ser no perispírito? Exatamente porque lá é que ficam as manchas, né? Que ficam as marcas. E lá é o tratamento, lá é a verdadeira cirurgia espiritual. A cirurgia espiritual, a grande parte, 90%, isso 90% sou eu que estou falando, tá? Não está em lugar nenhum. Ela é feita no perispírito. É ação no perispírito, para tentar regular alguma coisa do corpo físico. Mas isso envolve tudo aquilo que eu falei. Tem que ter um corpo mediúnico da casa para fazer, apto. Tem que ter mérito da pessoa, ou mesmo se a pessoa ainda não já tem o mérito, mas precisa perdurar aquela doença ou aquele problema para expurgar alguma coisa na evolução, a cirurgia também não vai ser efetivada. Porque a gente não pode, quando eu digo a gente, o mundo espiritual, a doutrina espírita, não pode intervir no processo evolutivo de ninguém. Aí pode surgir uma pergunta que sempre surge aí, né, nas palestras cara a cara. Mas pera um pouquinho, se a pessoa já vem para esta encarnação com uma mancha no perispírito, ela tem que expurgar essa mancha, esse problema. Faz parte do processo evolutivo. Então a gente não tem o direito de interferir nessa evolução, correto? Correto. Porém, a pessoa pode acelerar a sua evolução. E aí, não há necessidade de esperar uma próxima reencarnação para expurgar esse problema. Dependendo dela ter acelerado a sua evolução, ela pode ter esse problema expurgado agora, na própria encarnação. E aí entra a cirurgia espiritual, através da meritocracia, para fazer essa limpeza do perispírito, que só é realizada, repito, insisto, desculpe a redundância, só é realizada por um corpo mediúnico da casa espírita, apto a realizar, e se for do merecimento daquele que está sendo cirurgiado. Tem alguma dúvida? Alguém pode começar a perguntar aí, tá bom? Vou bebendo um pouquinho d'água aqui. E aí vem uma outra pergunta, né? Mas e se não for do merecimento da pessoa? A pessoa não pode receber essa dádiva, né, da cirurgia? Se não for do merecimento, ela não vai conseguir a cura. Ah, mas espera um pouquinho, então a pessoa tem que ficar emocionalmente abalada, entrar em depressão, porque não conseguiu o tratamento, é porque não merece, é porque é uma péssima pessoa. Não é nada disso. É porque naquele momento, daquela tentativa de cirurgia espiritual, não era o momento ainda para o cirurgiado ou para a pessoa doente se livrar daquele peso, entre aspas. Não era aquele momento. E isso vai acontecer ou em outro momento, ou
durante a evolução natural, do processo evolutivo, que é através das reencarnações. Então, pera um pouquinho. Então, a reencarnação pode ser encarada como uma cirurgia espiritual? A grosso modo, sim. A grosso modo, sim. Não deixa de ser uma cirurgia, porque o que faz a cirurgia espiritual é tentar limpar as amarras que tem no perispírito. Porque essas amarras do perispírito é que causam problemas físicos e orgânicos. Então, a cirurgia espiritual nada mais é que isso. E uma reencarnação pode resolver isso, devido às ações da pessoa na própria encarnação. Não sei se está ficando um pouquinho complicado, mas estou tentando fazer o mais simples possível para esse tema. Um outro, me perdoa, estou com a garganta ruim hoje. Esse negócio de muito calor e tempo seco, e a gente liga ventilador e liga ar-condicionado, e a garganta do velho aqui, né? Passou de 50, a garganta começa a ficar ruim, né? Uma outra coisa bem interessante, né? Que eu gosto de trazer palavras de pessoas que conhecem do assunto que a gente está tratando. Eu estava conversando hoje com o Gilson, né? A maioria de vocês deve conhecer o Gilson, lá do Grupo Irmão Tobias, né? Que hoje eles têm, exatamente hoje, nesse dia, nesse horário, eles têm tratamento espiritual, portanto, ele não está aí, com certeza, na live. Mas estava conversando com ele hoje durante o dia sobre o assunto, trocando ideia, que a gente sempre troca, e ele me falou uma frase que eu falei, opa, vou usar essa frase no meu bate-papo de hoje à noite, tá? Ele, imagina, fica à vontade. Então, ele disse o seguinte, que é bem fácil de entender. Para que a cura, alguém que procura o centro espírita em busca de uma cura, para que a cura seja efetivada, a equipe deve se ir na causa do problema. E a causa do problema é aonde? Onde ela está? A causa do problema físico está onde? Veio da onde? Do perispírito. Então, para que a cura seja efetivada, palavras do Gilson, e eu concordo, devemos ir na causa do problema, ou seja, no perispírito, que é lá que estão as sequelas que repercutem no corpo físico. As sequelas que vão para o corpo físico, que traz o problema do corpo físico, estão lá no perispírito, que veio da ação do espírito, passando para o perispírito e passou para o corpo físico. Porém, ainda palavras do nosso Gilson, muitas doenças são bênçãos. Eu sei que muita gente fala, não é porque você não está doente, né? Você vai falar que doença é uma bênção. Se a gente agir da forma clara, da forma deixando a emoção, que é difícil, mas deixando a parte emocional, vibracional do lado, se a gente pensar muito bem no que é uma doença, ela nada mais do que o expurgo de algum problema criado por eu mesmo, ou nesta encarnação ou em outra. Então, muitas doenças são bênçãos, que tendem a expurgar essa marca do perispírito. Então, às vezes, o tratamento não funciona porque a própria doença é que vai ter que expurgar isso. A própria doença é que vai ter que mostrar o caminho disso. E isso vem através de uma próxima encarnação. Aí, deixando isso bem claro, né, que existe, então, só repetindo para deixar claro, existe o processo, só um minuto, existe o processo cirúrgico do corpo físico, feito pelos médicos, sem a parte espiritual, e existe aquela da parte espiritual. A parte espiritual age no espírito e, na maioria das vezes, só no perispírito. Porque o perispírito é que traz as marcas daquele espírito e que passa para o corpo físico. Por que alguns são curados e outros não? Porque é através da ação e reação, causa e efeito, meritocracia. Dependendo do meu mérito, eu tenho a possibilidade de ter algo meu curado através de uma cirurgia espiritual, que pode também não ser curado pelos médiuns, mas aí com certeza vai ser curado pelo processo evolutivo, que é a reencarnação subsequente. De reencarnação a reencarnação, a tendência é a gente ir expurgando os problemas que nós mesmos causamos lá atrás.
ainda só para completar esse resumão que eu estou fazendo agora, que muitas doenças são bênçãos para o espírito, são necessárias para o espírito passar por aquele problema do corpo físico para expurgar melhor os problemas relacionados ao perispírito. Eu não posso ir muito mais além disso, porque senão vai começar a fazer uma situação muito mais técnica, e aí começa a confundir um pouco a cabeça de todos nós, tá bom? Mas, de uma forma geral, é isso. Pode falar, Helene. O Daniel colocou uma questão aqui, eu achei interessante, e eu acho que encaixa nessa hora que você está fazendo o seu resumo. Ele fala assim, Barbosa, o médium de cura na cirurgia espiritual é mais evangelizado na autoridade moral, merecendo assistência das equipes de mentores como a irmã Sheila, Dr. Bezerra, no sucesso da cura esperada? É assim, o médium que trabalha com cura, todos que trabalham com cura têm que tentar ser o mais correto, vamos dizer assim, né? O mais correto no seu dia a dia, na sua vida possível, o mais correto possível. E ele tem que trazer uma evolução moral adequada para poder receber a influência dos bons espíritos. Porque os bons espíritos conseguem trabalhar com qualquer pessoa? Conseguem, mas o trabalho é muito mais árduo, é muito mais complicado, é muito mais difícil, de uma reação negativa muito maior, quando os médiuns não estão preparados. Então, quanto mais o médium estiver preparado, mais satisfatório é o processo, mais tranquilo é o processo, e com certeza o auxílio vai ser sempre de espíritos mais evoluídos. Que, para mim, assim, né, os espíritos evoluídos têm tanto o que fazer que eles não vão perder tempo de tentar mudar a moral do médium. Cada um tem que tentar acelerar o seu processo para ter auxílio da espiritualidade. Elson, nessa questão aí que você colocou, a gente vê hoje, olhando para a nossa cidade, né, muito pouco trabalho sendo realizado nesse tipo de mediunidade. Assim, a gente já participou do trabalho lá de vocês, né, do irmão José, mas assim, que eu conheço, assim, com a seriedade, é o de vocês. Isso tem a ver com o médium em questão, tem a ver com os trabalhadores à volta, como que se forma uma equipe de trabalhadores, como que eu sei que no meu estudo mediúnico tem alguém ali que possa trabalhar essa característica dentro da questão de cura, mesmo que seja por tratamento espiritual. É maior ectoplasma que o médium doa? Como funciona isso? É assim, né? Essa pergunta é muito boa. Aliás, em cima dessas perguntas inteligentes assim, tem várias perguntas dentro de uma só, né? Tem umas 5 ou 6 perguntas dentro dessa pergunta. Vamos tentar atender de uma forma geral. A pergunta muito boa. Vou tentar deixar ela mais fácil possível a resposta. Primeiro, historicamente, isso está muito claro. Muitos espíritas não gostam que toca no assunto e não gostam que a gente toca, mas a verdade é essa. Nós tínhamos um número até anos atrás, não vou chutar números aqui de anos atrás, 50 anos atrás, nós tínhamos um número muito reduzido de espíritas, por vários motivos. Hoje, nós somos mais de 4 milhões de espíritas. Isso pelo censo, né? Só que aí envolve a seguinte situação. Não estou aqui falando que nenhuma doutrina é melhor que outra, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas envolve a seguinte situação. Cresceu muito o número de, entre aspas, seguidores do espiritismo, ao confundir o espiritismo com o espiritualismo. Existem várias doutrinas espiritualistas que não são espíritas, que se dizem espírita por falta de conhecimento, mas não são espíritas.
Porque espiritismo é quem segue as obras Kardec, ponto. Espiritismo é quem segue o que foi colocado por Kardec, ponto. Não por Kardec, mas foi o que foi colocado por ele, codificado por ele. Então, aumentou muito o número de espíritas, entre aspas, aumentou muito o número de pessoas querendo respostas, não engolindo mais tudo que bota para a garganta abaixo, as pessoas querem respostas. Isso é muito importante, porém muito perigoso. É importante, porém perigoso. Por quê? Cresceu de uma forma desorganizada dentro do movimento espírita, vários e vários procedimentos, vários e vários agrupamentos, várias associações ligadas, entre aspas, ligadas ao espiritismo, que sequer conhecem a história do espiritismo. Muito mais ainda, ou muito menos ainda, os procedimentos técnicos do espiritismo. Ainda não entra na minha cabeça equipes mediúnicas trabalhando em cirurgia espiritual sem sequer saber do que se trata o livro dos médiuns, que é a base disso. Ah, mas eu quero fazer cirurgia espiritual pelo espiritismo, mas seguir outros livros, seguir outros caminhos, ok? Então não diga que é espírita, só isso. Só isso, não tem problema nenhum. Agora, é que nem o nosso irmão, vamos dizer irmão, porque todos somos irmãos, não é uma crítica, pelo amor de Deus, tá? Mas o nosso irmão, eu não me lembro o nome dele agora, lá de Goiás, lá que por tantos anos enganou tanta gente, né? João de Deus, né, se não me engano. A espiritualidade alertando há muito tempo sobre essas situações, ele fazendo coisas que não se faz no espiritismo, obrigando as pessoas a usarem vestimentas especiais, como roupa branca, coisa que a gente não liga. Faz mal usar roupa branca? Não, mas não é obrigatório, lá era. Usando bisturi, usando instrumentos de corte, fazendo cortes, tudo que não permite a doutrina espírita, ou que não prega, vamos dizer assim, a doutrina espírita. E se dizia espírita, e por 30 anos ou mais, fez cirurgias se dizendo do movimento espírita. Então, isso é muito preocupante. As pessoas utilizam o nome da doutrina para fazer um procedimento, sabe-se lá o porquê, se é porque por poder ou por grana, sei lá, não vou entrar aqui no mérito. E acaba utilizando o nome do espiritismo para isso. Então, isso é muito preocupante. O espiritismo, entre aspas, cresceu seus adeptos muito, 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 só que sem base, sem conhecimento. As pessoas têm culpa disso? Não. O problema maior é da casa, que tem que levar o conhecimento adequado para as pessoas. A casa que tem que levar esse conhecimento adequado. Então, diminuiu muito os tratamentos de cirurgia espiritual, muito, por causa disso. E eu acho que é bom que diminua mesmo, porque se vai para uma cirurgia espiritual, numa casa onde a vibração não está adequada, ou médiuns que não estão preparados, essa cirurgia pode trazer problema e não solução. Então é bom que a espiritualidade corte mesmo isso. Pode ver que nós estamos aí numa época de uns anos para cá, de volta do crescimento da quantidade de médiuns com qualidade para isso. Era muito mais baixo. Hoje, isso que você falou, Elaine, até uns 5, 10 anos atrás, estava muito pior. Começou a melhorar agora. De novo, de uns 10 anos para cá. Novos médiuns surgindo para se fazer tais procedimentos. E isso é bem importante, mas tem que ser muita tranquilidade, tem que ser com muito tato, tem que ser com muita pesquisa, porque senão a credibilidade da casa espírita acaba caindo muito. Acaba acontecendo isso que você mesmo colocou. Por que que diminuiu tanto? E não é só na nossa região, não, tá? É no mundo. No mundo diminuiu muito a quantidade de tratamentos e médiuns que fazem verdadeiramente uma cirurgia espiritual. Hoje em dia é mais pela interferência dos médiuns, interferência dos espíritos nos médicos, nos cirurgiões da Terra.
que, sendo espírita ou não sendo espírita, eles interferem através da mentalização. Isso aumentou bastante. Por quê? A nossa qualidade mediúnica tem caído muito. Tem caído demais. Pelo dia a dia, pelas turbulências, pelas vibrações negativas, por tudo que a gente mesmo cria de barreiras nesse desenvolvimento. Desculpa, me alonguei, mas a resposta tinha várias perguntas. Eu fui falando, né? A Ivone Teodoro colocou uma questão, né? Ela não fez uma pergunta, mas como eu penso mais ou menos, como eu acho interessante colocar até para você pôr também o teu pensamento. Ela fala que ela acredita, né, que um tempo atrás o fenômeno das cirurgias espirituais era mais uma forma de se chamar a atenção das pessoas para a doutrina espírita. E hoje a busca é mais pela reforma interior, a partir dos estudos. Eu tenho percebido, algumas pessoas ainda relutam e vão mais pelas manifestações. Mas eu concordo com a Ivone, concordo com o que você está falando, que de uns anos para cá o estudo tem tido uma busca maior. Fala um pouquinho disso para a gente. Concordo bastante com a Ivone, concordo, sim. A busca da espiritualidade, que é assim, o movimento espírita, desde lá de Kardec, desde antes de Kardec, que não era movimento espírita, né, que é bom deixar claro que o nome espiritismo surgiu depois de Kardec. Antes de Kardec não tinha esse nome, porque esse nome surgiu com Kardec. Mas antes lá de Kardec, junto com ele, antes dele codificar a doutrina, já tinham lá, por exemplo, as mesas girantes, as mesas que batiam lá o pé para responder. Depois, mais para frente, já bem mais para frente, eu lembro eu ainda criança, mas já participando de reuniões, onde tinha a aparição dos espíritos através da moldagem do ectoplasma, que eram aparições muito emocionantes, muito... não tenho palavras para dizer como foi importante para mim, em todos os aspectos, eu poder participar de reunião onde eu via o espírito do meu lado. A gente sentia o espírito, mas não via. Não é de questão de evidência, não, tá? É questão de moldar o perispírito daquele espírito que está ali, através do ectoplasma. Aí você via lá uma mão, um braço, um busto daquele espírito. E diga-se de passagem, só para não perder a minha mania de mudar o assunto um pouquinho, não é o espírito que era moldado, não é o espírito que aparece, tá? Quem aparece é o perispírito. O espírito, ele transmite a imagem para o perispírito. O espírito está por ali, mas não é ele que está aparecendo. Quem aparece é o perispírito. Bom, continuando aqui. Então, tem muito a ver com isso, que antigamente precisava muito provar muitas coisas do espiritismo. Aí passamos por um momento de duas coisas. Primeiro, aquilo que eu acabei de explicar, que a quantidade de médiuns com qualidade caiu muito, e o nível, o número de adeptos ao espiritismo, mas muitos curiosos e não estudiosos, aumentou demais. Então, foi uma coisa muito desorganizada. Isso fez com que tenha que se parar um pouco com as cirurgias deste naipe. E, junto a isso, aproveitando essa situação, o que a espiritualidade fez? Bom, não está dando para fazer assim, vamos fazer de outro jeito. Aí começou a se transformar num processo de reforma íntima, que é mais através do pensamento, de palavras, de elevação moral. A espiritualidade foi para este caminho. Mas, quando tivermos, novamente, mais gente estudiosa, pesquisadora, buscando uma melhora moral, com certeza as cirurgias espirituais voltam em grande quantidade, isso eu não tenho dúvida. Mais alguma perguntinha? Não, eu acho que é isso, né? Você foi falando, eu estava pensando aqui, né? Quando a gente também vai estudando, também vai ampliando o entendimento. E aí você vai compreendendo que aquela doença, ela é necessária, né? Então, tem esse lado, né, Barbosa? Tem esse lado de você, eu quero ser curado, mas se eu estou estudando, eu também estou compreendendo que para mim é um crescimento espiritual, aquele processo de dor, né? Não tenha dúvida disso.
Um exemplo que eu tenho, isso a gente tem vários exemplos, né? Mas o meu pai, né, que a maioria também conheceu, ouviu falar já, ele no finalzinho da vida encarnatória, dessa última encarnação, ele começou a dirigir as reuniões mediúnicas da seguinte forma: ele ia com uma bolsa que ele não tinha mais, ele já não tinha um rim, e o outro rim dele funcionava só 10%. Então ele fazia hemodiálise. E naquela época, né, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, era mais restrito ainda, não tinha as facilidades que tem hoje para esse procedimento. E o que acontece? Ele ia com a bolsinha da hemodiálise pendurada no corpo dele, ele saía do hospital, ia para a reunião, fazia a reunião mediúnica e voltava para o hospital para continuar fazendo a hemodiálise. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, naquela época, muito jovem ainda, fiquei revoltado com essa situação. Falei, poxa vida, o meu pai, aquela coisa de soberba, né? O meu pai fundou centros espíritas, o meu pai ajudou a equipe que foi, através da espiritualidade, a ver onde é a cidade da fraternidade. O meu pai fez músicas, o meu pai isso, o meu pai aquilo me cresceu muito, me deixou muito pensativo, de uma forma errada. E o meu pai sempre falava, não é por aí, você está errado, eu nunca fiz mais nada do que a minha obrigação, nunca fiz mais nada do que ninguém. Eu falava, mas pai, eu não consigo entender como é que o senhor, que já fez tanto, que já ajudou tanta gente, não só no mundo espiritual, na parte espiritual, mas na parte material, na parte de arrumar emprego, enfim, um monte de coisas. Como é que não consegue o espiritismo arrumar uma cura para o seu rim? Ele falou, mas eu nem quero que arrume. Era isso que ele me falava, eu ficava muito bravo. Eu preciso passar por isso, que na próxima encarnação eu quero ver se eu venho livre desse problema. Então, se não é meu merecimento agora, pelo menos me deixa continuar indo nas reuniões, mesmo com a bolsa pendurada aqui da hemodiálise, porque eu preciso continuar trabalhando e preparando o meu chão para a próxima encarnação. E eu só fui entender isso muitos anos depois, através de estudos e tudo mais, mas isso me revoltava bastante na época. Você foi falando, e assim, como que... Então, a nossa visão é diferente. Quando se é jovem, se tem um pensamento, né? E aí, com a maturidade, com o estudo, você foi pensando, e acredito que todos nós pensamos diferente. E eu me recordei do Chico. O pessoal falava, Chico, vai operar com o Peixotinho, né? Tá aí do teu lado. Você fica com esse problema de visão aí, não enxerga, tem dor, vai operar. E ele não ia. Ele ia aos médicos, passando. Eu me lembrei disso porque você foi falando do seu Barbosa e justamente o que o Chico nos ensina, né? E a gente vê a grandiosidade desses exemplos, desses espíritos, né? Que exemplos eles nos dão, né? O teu pai para você contando aqui para a gente, o Chico para milhares de pessoas. Então, o quanto é importante observar esse outro caminho, né? Que também nem sempre tem que ter a cura, né? Exato. A gente tem que começar a entender um pouco mais isso, né? Que partir da simplicidade, que nada é por acaso. Começa por aí. Sempre tem toda causa, todo efeito veio de uma causa. Não estou dizendo que aqui tem que ser uma coisa punitiva. Eu fiz tal coisa, Deus vai me punir. Não é isso. É a lei natural. É a meritocracia chamada lei natural. Tudo que eu faço, tudo que eu planto, eu colho. Isso é muito simples para entender. Só que na hora que acontece com a gente se revolta um pouco. A gente entende quando é para o outro, né? Agora, quando é para a gente fica um pouco revoltado. E só para finalizar minha parte, para deixar mais livre para perguntas, que eu disse que até o final eu falaria, existe, lógico, interferência dos espíritos nas cirurgias do corpo físico. Isso existe. Que as pessoas às vezes me perguntam, mas você está dizendo aí que age no perispírito. Mas a gente sabe, Barbosa, que você teve uma cirurgia física no braço, que o médico, eu tenho isso no relatório, tudo guardado para aqueles que gostam de ver, né? Eu tenho isso guardado, que os médicos, que eu fui operado aqui em São João, inclusive eu era muito criança,
que os médicos falaram que o tendão do seu dedo direito não ia ser reconstruído, não ia dar para reconstruir os outros dedos. E o tendão do dedo direito você não ia ter sensibilidade nem movimento. Mas você tem sensibilidade e você tem movimento. E depois, na radiografia, provou que esse tendão foi reconstruído. Só que aí foi uma interferência dos espíritos no tratamento do médico. Não foi uma cirurgia espiritual. Os espíritos, que depois o Zé Grosso falou com meu pai explicou para mim e para minha mãe, que foram caminhando, dando os caminhos para o médico, mesmo o médico não sendo espírita, através da intuição. Então, existem pessoas que sofrem a cirurgia física, que muita gente fala, mas foi milagre. Ok, para o espiritismo não é milagre, para o espiritismo foi interferência dos espíritos no procedimento do médico naquele momento. Aí é uma interferência espiritual, não uma cirurgia espiritual. Quem fez a cirurgia foi o médico físico, mas com interferência do plano espiritual. Essa interferência espiritual, eu estava pensando aqui, perdi a linha. É porque tem cirurgias que são feitas à distância. Você aqui da sua casa, você recebe a orientação, tal hora, tal dia, a cirurgia vai ser feita. Só que aí, por exemplo, você já está fazendo um tratamento médico, você já está indo no médico físico. Nesse caso, a cirurgia espiritual à distância também pode agir como interferência? Aí, nesse caso, são os dois pontos. Ela ajuda como interferência, e se for do merecimento da pessoa, ela é tratada sim, mesmo à distância. Porque o que acontece, dependendo da vibração mediúnica que está se levando para aquela pessoa, da intensidade dessa vibração, pode-se chegar, sim, remédios, entre aspas, salutares para alguma mancha perispiritual. Então, pode ser, sim, uma cirurgia espiritual à distância, porque a vibração ultrapassa o limite de tudo isso, passa pelo corpo físico e chega no perispírito. Não é simplesmente assim. As pessoas às vezes falam, você não acredita no tratamento à distância? Acredito sim. Porém, é um tratamento que tem que ser muito mais organizado do que o tratamento presencial. E as pessoas, algumas, pensam ao contrário. Falam, porque à distância a gente faz aqui uma prece e está tudo certo. Não. Como é que você faz a sua vibração? Porque é vibração, é igual onda de rádio. Como é que você faz isso chegar a essa distância? Como é que você faz isso chegar para o auxílio? Tem que ser uma preparação muito maior, e não simplesmente, vamos hoje fazer. Tem que estar muito bem preparado, organizado, para que isso surta um efeito legal. Mas o tratamento à distância pode ser encarado como os dois, como um tratamento espiritual e também como interferência do espírito, através de intuição. Certo. O Marcos Espinosa fez várias observações e você, enquanto estava falando agora, essa última fala, ele falou do desdobramento. Isso seria, então, um desdobramento? Ô, Marcão, abraço. Marcos Espinosa, para quem não conhece, é um grande médium. Trabalhei muitos anos com ele em São Paulo, em alguns agrupamentos. Eu deixo aqui muito claro, eu não tenho problema nenhum em falar, minha vida é um livro aberto. Eu deixo muito claro que quando eu tive uma depressão muito forte, que eu tive um problema espiritual, depois, não foi o espiritual que me levou à depressão, tá? A depressão é uma doença biológica que pode ser piorada dependendo da sua vibração espiritual. E eu tive um problema muito grande de depressão. E quem me ajudou muito no tratamento, através da sua mediunidade, do seu carinho, do seu amor, foi o Marcos Espinosa, um grande médium que eu trabalhei muito lá em São Paulo com ele. Vamos ver se estou tentando trazer ele para cá para fazer uma palestra, mas está difícil trazer o homem, viu? Mas vamos lá. O desdobramento é um pouquinho diferente. É um tratamento à distância também, mas o médium tem que estar capacitado, tanto moralmente, quanto o seu dia ter sido muito leve, muito bom, muito legal, vamos falar o português claro, para conseguir se desdobrar e chegar até o doente.
quando a gente se encontra em equipe, né, de médiuns ou de espíritas, aí, espiritualmente, no descanso do corpo físico, a gente consegue chegar em algum lugar para tratar de alguém, para ajudar alguém. Consegue, mas a gente tem que estar muito preparado para isso. Isso existe, isso é real, isso acontece, mas existe uma preparação para isso. Não pode ser simplesmente, hoje eu vou fazer. Tem que estar um dia muito bom, tem que ter levado um dia com muita seriedade na parte de tranquilidade, de vibrações positivas, tudo, na verdade, aquilo que a Elaine falou um pouco atrás. Tudo, na verdade, a espiritualidade está nos explicando de um tempo para cá, a Ivone falou, e também a Menato, que faz parte do nosso processo mental, moral. Tudo faz parte disso. Se eu estiver preparado moralmente, mentalmente, eu vou me desdobrar, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou merecer receber ajuda. Tudo isso é explicado pelo Espiritismo. Nada acontece por acaso, nada acontece por um milagre, acontece por preparação para o processo. E para finalizar, para a gente fechar e para você, né, para encerrar aí, essa conversa tão gostosa, tão explicativa dessa noite, eu queria que você falasse sobre a fé, né? Porque a gente acha que, eu achei muito interessante a hora que você falou que as pessoas buscam, não generalizando e nem totalizando, mas muitas buscam a casa espírita para encontrar respostas imediatas, curas imediatas. Nós que estamos à frente aí, dirigindo alguns trabalhos, a gente sabe disso, né, Welson? Mas dentro disso tudo que você falou, tem a questão da fé, do merecimento. Tem a cirurgia espiritual, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Além da transformação moral, nós temos que encaixar a fé nisso. Então, encerra falando sobre a fé, fechando esse assunto tão bacana que você trouxe hoje para nós. Legal, é assim, eu acredito muito e levo muito isso, que a fé, eu faço um paralelo para um entendimento melhor. É como se você fosse, por exemplo, eu sou diabético, e eu sou mesmo, tá? Isso é verdade. Eu sou diabético e tomo meus remédios para controlar isso. Se eu não tomar os remédios, não vai ter fé e não vai ter tratamento que vai curar minha diabetes. Eu preciso tomar os remédios, porque é um problema orgânico que eu tenho, é um problema biológico, vamos dizer. A fé é como se fosse o remédio para a alma. Ir ao centro espírita, procurar um tratamento e querer que a coisa aconteça de um dia para o outro, só buscando o tratamento, mas não querendo entender todo o processo, não acreditando naquele processo, não acreditando que alguém pode te auxiliar num caminho, mas o que o caminho é teu e quem tem que caminhar é você, é a mesma coisa que você fazer um tratamento com um médico aqui e não tomar o remédio. É igual. Você pode virar, sei lá, viciado em centro espírita. Toda segunda ir no centro, na terça no outro, na quarta no outro, na quinta no outro, vai em tudo quanto que é centro. Se você não agir com a sua fé, com a sua tentativa de mudança de hábitos, de mudança de pensamento, junto com a fé, né, lógico, não vai adiantar, não vai ter milagre, ninguém vai fazer, porque é sua fé, é seu procedimento, é você que tem que caminhar. É isso. Isso mesmo, eu também concordo, e eu queria muito falar aqui a frase da Eugênia, se ela me permitir, e ela não tem como responder, né, Eugênia? A Eugênia Garcia, eu sei que você não conhece ela, mas não... se é a Eugênia que está falando alguma coisa, pode ser que ela esteja me xingando, é melhor não falar. Não, senhora, ela fez uma frase aqui ótima, ela falou, acredito muito que a cura não está no médium, e sim no acreditar e merecer. Por isso, acredito piamente que suas ações ajudam a ter a cura, a ter a sua cura. E eu penso também dessa forma, viu, Eugênia? A gente tem, né, tem o médium como um instrumento, né, Barbosa?
Mas se a gente não acreditar, não merecer e ter a fé, não vai ter jeito, né? Não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar, né? Não vai sair do lugar. A primeira coisa, Evelane, desculpa aí que eu estou me estendendo, mas a primeira coisa que, quando eu trabalhava, o Marcos, que sabe muito bem disso, o pessoal aí de São Paulo, que deve estar aí na live, também sabe disso. Quando eu trabalhava no atendimento, na recepção das pessoas no centro espírita, que eu trabalhei lá, alguns de São Paulo, muitas pessoas me tiraram depois desse atendimento exatamente por isso. Mas o que eu fazia? Primeira pergunta, você tem, para perguntar para a pessoa, você tem muito claro na sua mente que aqui você pode encontrar um caminho, como em qualquer outra religião, você pode encontrar um caminho, mas que este andar neste caminho vai depender de você? Se a pessoa, não, eu quero que fazem por mim, eu falo, então nem entra, ou se quiser entrar para assistir a palestra, mas não vai acontecer nada. Você tem que caminhar, você tem que acreditar, você tem que ir à luta, e a espiritualidade tenta ajudar. Mas a gente é que tem que caminhar, a gente é que tem que ir atrás, porque senão nós vamos ser mais é o que eu costumo dizer, né, que é o como é que eu chamo, que a Eugênia fala para parar de falar, mas eu sempre falo, é o papa-passe. É aquela pessoa que vai no centro para tomar passe, toma passe, toma passe, toma passe, e depois sai do centro falando mal de todo mundo. Se você não tem fé na tua mudança, pode tomar o passe que você quiser. Não vai resolver absolutamente nada. Desculpa, me estendi. Bom. Imagina, tá ótimo. O Joca fez uma colocação, mas ele está entrando aqui, ele entra, né, na questão do João de Deus, que muitas pessoas conseguiram ser curadas através dele, e o Joca diz que acredita pela própria fé de cada um. Poderia ocorrer, né, de espíritos com mentalidade de derrubar o espiritismo, fazer cirurgias que curam para angariar seguidores e depois mostrar que tudo é uma farsa? Pode. Não sei se ele fala, não sei se consegui me expressar direito, mas se for atrapalhar, que você pode responder depois da live. Não, entendi. Ô, Joca, meu querido, um abraço. Que saudade de você, Joca. Nossa, muito saudade. Não, ele tá certo, assim, existe essa possibilidade. Eu não estou falando que esse é o caso, tá? Porque eu não fiz nenhum estudo, nenhuma defesa de tese, nada em relação ao João de Deus. Então, eu não estou aqui para falar mal ou bem da pessoa, só dei um exemplo. Mas, assim, existe a possibilidade da espiritualidade deixar algumas coisas acontecer para depois mostrar o caminho errado, que é uma farsa, existe muito, e muito. Não foi só uma vez, ou duas, ou três na história da humanidade. E muito. Porque seria muito fácil se a espiritualidade falasse, não, isso aqui não pode, isso aqui não vai fazer. Porque aí ela estaria interferindo no processo evolutivo dos envolvidos naquilo. Ela não pode fazer essa interferência, mas ela pode dar um jeito de uma hora ou outra coisa explodir e mostrar a farsa. Agora que muitas pessoas, aí depois o Joca, se quiser, ele pode me mandar por e-mail ou alguma coisa assim, mas assim, quando a gente fala muitas pessoas foram curadas pelo João de Deus, eu vi realmente depoimentos de cura de João de Deus. Mas aí aqueles que me conhecem sabem que eu sou um pouco, não é cético, né? Mas eu não estou achando outra palavra, vai essa. Eu sou um pouco cético nessas situações de a pessoa falou. Eu gosto, para ter certeza do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, de dar como exemplo, eu gosto de ter provas. Eu sou meio um São Tomé do Espiritismo. Todas as pessoas que falaram de cura, pelo menos os depoimentos que eu assisti, curas através de João de Deus, nenhuma comprovou. As que eu assisti. Então, a gente tem que realmente perceber até onde vai a nossa fé, que tem que existir, e até onde vai a moral das pessoas que querem se aproveitar da nossa fragilidade naquele momento. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Joca, beijo no teu coração, filho. Muito bem, Elson, muito bom mesmo. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade. A internet está falhando um pouquinho, mas eu acho que você está me ouvindo, né? E ainda bem que nossa, a internet hoje estava muito ruim, mas nós vamos encerrando, conseguimos aí fazer a live.
Pessoal, essa live, daqui a pouquinho, eu estou baixando ela no YouTube. Nós temos agora uma página do Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, que está no YouTube. Então, daqui a pouco eu vou colocar ela lá. Quem não conseguiu assistir, quem tem um amigo que já não está mais no Facebook, compartilha. Passa o link do YouTube. Eu acho que quando a gente tem aulas assim, que faz com que a nossa visão se amplie, o nosso entendimento se amplie, é muito gostoso passar isso para o próximo. Então, não guarda para você, né? Vamos passar, vamos divulgar os ensinos desta noite. Já estão disponíveis 3 vídeos desse ano, né? Os que nós começamos, lá na página do YouTube. Então, vão lá, assistam, compartilhem. Daqui a pouco a do Elson também vai estar lá. O evangelho que a gente fez com a Andrea vai estar na página do YouTube do Evangelho no Lar, é uma outra página, para ficar tudo separado. E, Barbosa, gratidão pela oportunidade, pela disposição, muito obrigada. Vou pensar num outro tema bem capcioso, aí eu te passo. Vai me botar na parede. Tá bom, eu que agradeço demais. Eu tenho um agradecimento eterno a todos vocês, ao pessoal aqui de São João que me acolheu tão bem quando eu vim de São Paulo. Um agradecimento eterno ao pessoal de São Paulo que, durante o tempo que eu estive lá, também me acolheu tão bem. E pela confiança e principalmente pela oportunidade de estar aqui tentando trabalhar um pouquinho, tentando tirar um pouco as minhas amarras do perispírito aí, né? Através desses bate-papos, quem sabe uma cirurgiazinha espiritual pode estar acontecendo em alguém, né? E eu agradeço de coração. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, boa noite. Na próxima quarta, né, depois de amanhã, dia 3, nós vamos estar com Wellington Balbo, de Salvador. Também vai estar trazendo um tema bem legal, bem atual. Nos sigam, assistam, e a gente vai estar aí junto, divulgando durante a semana o que vai acontecendo aí na nossa página, tá bom? Um grande beijo. Barbosa, Eugênia, Vitória, beijo para vocês e até a próxima. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.